Aula rápida aqui sobre atos administrativos, abordando o conceito de ato administrativo, o que é o ato administrativo, e os seus atributos, tá bom? Quando você for estudar esse assunto no livro, provavelmente você vai ver uma longa digressão sobre ato jurídico, fato jurídico, ato da administração, fato administrativo, etc., dialogando lá com o que você aprendeu em introdução ao estudo do direito, em teoria do direito, etc., e trazendo isso para o direito administrativo. Esse tipo de digressão é importante? É importantíssimo, é fundamental, até mesmo para consolidar o que você aprendeu lá em introdução ao estudo do direito, em teoria do direito, etc. Mas aqui a gente vai fazer algo um pouco mais objetivo, a gente vai partir direto para o conceito de ato administrativo, tá bom? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative também o sininho das notificações e deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, tá bom? Então vamos lá, ato administrativo. O que é ato administrativo? Quando você vai dar uma olhada no conceito de ato administrativo, é muito comum você ver o autor falando em manifestação de vontade no exercício da função administrativa. Então o ato administrativo seria uma manifestação de vontade da administração pública. Eu mesmo uso esse tipo de conceito às vezes, eu mesmo falo isso às vezes, e não está errado, mas nós podemos aprofundar um pouco mais, ou nós podemos trazer um conceito um pouco mais claro. E para isso a gente pode recorrer ao conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela vai dizer que ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Então, vai ser sempre uma declaração do Estado, e declaração vai ser um termo mais preciso, mais adequado do que manifestação de vontade. Não significa que manifestação de vontade vai estar errado, mas declaração é mais adequado. Essa declaração vai ser do próprio Estado ou de quem o represente, visando a produção de efeitos jurídicos, que a professora Maria Silvia vai dizer que precisam ser imediatos. Com a observância da lei, então sempre de acordo com a lei, sob regime jurídico de direito público, então aqui a administração está naquela posição de superioridade em relação ao particular e sujeita, claro, ao controle do Poder Judiciário, em virtude da inafastabilidade do Judiciário. É interessante a gente saber que alguns autores fazem um contraste entre ato administrativo e fato administrativo. O que seria o fato administrativo? Seria um fato que realiza um movimento na ação administrativa, digamos assim. Então pense, por exemplo, num raio, ou numa enchente, ou num terremoto, que destrói um bem público, que, enfim, faz com que seja necessário a mudança de um órgão público de um local para o outro. Enfim, seria um fato que acarreta algum movimento, tem alguma consequência para a administração pública, para a ação administrativa. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro vai falar também nos atos da administração, que seria todo e qualquer ato praticado no exercício da função administrativa, ou seja, todo e qualquer ato jurídico praticado pela administração pública, e os atos administrativos estariam incluídos, portanto, dentro dos atos da administração, mas a administração não pratica apenas atos administrativos. Então, em alguns momentos, ela vai praticar atos que são regidos, por exemplo, pelo direito privado, tá bom? Mas, enfim, isso é só para você ir se situando. O que eu preciso que você guarde aqui, o que eu preciso que você entenda aqui, é esse conceito de ato administrativo. Eu preciso que você entenda o que é o ato administrativo, tá bom? Certo, uma vez que você compreendeu o ato administrativo, uma vez que você entendeu que ele é essa declaração do Estado, ou de quem representa o Estado, quem está fazendo as vezes do Estado, que produz efeitos jurídicos, sempre de acordo com a lei, sempre com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do Poder Judiciário, a gente pode avançar um pouquinho e a gente pode falar nos atributos do ato administrativo. E quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, tipicidade e exigibilidade. Os três primeiros, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade, estão presentes em praticamente todos os autores. Todos os administrativistas vão trazer esses três atributos. E aí tem até a técnicazinha mnemônica, não é? A siglazinha para você memorizar.
P-A-I, PAI, não é? Parte da doutrina vai falar na tipicidade também, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro fala na tipicidade, acho até que ela foi a pioneira a trazer esse atributo, e parte da doutrina vai falar também na exigibilidade. Se você quiser tentar, enfim, reformular a técnica mnemônica, você pode colocar algo como PAT, não é? Presunção, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, e enfim, a exigibilidade a gente tenta encaixar em algum outro lugar depois. Mas, enfim, o que é cada um desses atributos? Por presunção de legitimidade, e aqui é uma presunção relativa, tá bom? Uma presunção iuris tantum, ou seja, é uma presunção que admite prova em contrário. Sempre lembrando, a presunção iuris tantum, ou se você quiser dizer juris tantum, é a presunção que admite prova em contrário, diferentemente da presunção iuris et de iure, que é a presunção que não admite prova em contrário, tá bom? Certo, mas os atos administrativos, eles têm essa presunção relativa de legitimidade, que vai compreender aí a legalidade do ato, presume-se que ele foi praticado de acordo com a lei, e a veracidade do ato. Então, presume-se que os fatos relacionados ao conteúdo do ato, eles também são verdadeiros, tá bom? Essa presunção, claro, ela vai permanecer até prova em contrário. Ou seja, o ato administrativo vai produzir efeitos enquanto ele não for invalidado. E uma outra consequência interessantíssima da presunção de legitimidade é que o judiciário não pode apreciar os atos administrativos de ofício, justamente porque eles têm essa presunção de legitimidade. Então, presume-se que eles são verdadeiros e estão de acordo com a lei, tá bom? Isso é a presunção de legitimidade. Autoexecutoriedade. O que a gente tem para falar sobre a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade, ela vai permitir que o ato seja executado, vai permitir a execução material dos atos administrativos ou de dispositivos legais, inclusive usando a força física, né, se necessário, claro, sempre de acordo com a lei, sempre dentro da lei, quando isso for, enfim, necessário para desconstituir uma situação que seja violadora do direito, violadora da ordem jurídica. Então, imagina, por exemplo, que você estacionou seu carro em um local proibido. Então, a administração pública pode simplesmente multar e guinchar o teu carro. Ela não precisa, sei lá, de autorização judicial para isso. Ela não precisa esperar que você volte e, com toda a sua boa vontade, tire o carro dali. Não, ela pode guinchar o teu carro. Outro exemplo é a apreensão de mercadorias que estejam entrando no Brasil, por exemplo, por contrabando. Tá certo? Destruição de alimentos deteriorados, etc. Isso tudo se enquadra dentro da autoexecutoriedade. O ato pode ser executado materialmente, independentemente de autorização judicial ou, enfim, da sua vontade, do seu interesse enquanto particular. Tá bom? Imperatividade. O que é a imperatividade? Que alguns autores vão chamar de coercibilidade. O ato administrativo ele pode criar unilateralmente obrigações para os particulares. O melhor exemplo disso talvez seja o lançamento tributário. Então, geralmente você não quer pagar impostos, né? Você não quer pagar tributos, mas o ato de lançamento tributário cria essa obrigação para você e você tem que pagar. Ah, Pablo, mas eu posso questionar administrativa e judicialmente. Tá, querido, mas você vai estar questionando uma obrigação que já nasceu para você. Então, eles têm esse caráter imperativo, né? Esse caráter de criar unilateralmente obrigações para os particulares. A tipicidade vai ser uma decorrência da legalidade e, basicamente, ela diz que o ato deve respeitar a finalidade específica definida na lei. Então, um exemplo disso, você não pode regulamentar uma lei por portaria, você tem que regulamentar por decreto regulamentar. Então, o ato administrativo deve respeitar a finalidade específica da lei. E, por fim, exigibilidade. O que é exigibilidade? Exigibilidade é bem simples, é a possibilidade de aplicar sanções administrativas a fim de realizar o interesse público, a fim de induzir condutas, ações ou omissões
que visam a realização do interesse público. Exemplo disso, multa. Então, a administração pública determina que você faça algo e, se você não fizer, tem uma multa. E aqui é importante a gente não confundir a exigibilidade com a autoexecutoriedade. A exigibilidade é indireto. A administração está dizendo para você, olha, é bom você fazer isso. Se você não fizer, tem essa multa. Então, ela é indireta. Ela é um estímulo indireto. Se você fizer, está tudo ok. Se você não fizer, você é multado. Já a autoexecutoriedade é uma coerção direta. Então, o teu carro já está lá estacionado em um local proibido e ele vai ser guinchado, tá certo? Ele vai ser retirado de lá. Então, a exigibilidade é aquele conselho, faça. Se você não fizer, você vai sofrer essa sanção. A autoexecutoriedade é você já cometeu um ilícito e aí vai haver a execução material, vai haver a coerção. Teu carro vai ser guinchado, tá bom? Então, esses são os atributos do ato administrativo. Eu espero sinceramente que você esteja gostando. Mais uma vez fica o meu pedido. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe, claro, o seu like no vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima.